Eu saúdo a igreja com a doce e amada paz do Senhor Jesus Cristo e peço que todos se coloquem em pé. Saúdo os irmãos também que nos assistem através do culto online, com a doce e amada paz do Senhor Jesus. Eu peço que os irmãos abram a palavra em 1 Coríntios 2, 9. 1 Coríntios 2, 9. Amém, irmãos? Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo escreveu, através das palavras aqui, ele estava ensinando a igreja de Corinto, que Deus não revela a todos o que ele tem para os filhos dele, para aqueles que o amam. Ele só vai revelar através daqueles que têm o Espírito Santo e que o buscam. E tem que buscar através da oração, do jejum, para encontrar essas coisas. Então elas não são reveladas a todo mundo. Porque se fossem reveladas a todo mundo, ninguém teria crucificado o Senhor Jesus Cristo. Porque eles iam saber o quanto é bom o que está oculto. Então aqui Deus tem falado assim, ó, tipo, aqueles que vão me amar, eu tenho coisas maravilhosas preparadas, mas é somente para aqueles que persistirem no meu caminho, que quiserem um encontro comigo. Então, meus irmãos, vamos nos colocar em oração, vamos buscar a Deus de todo o nosso coração, para nós podermos viver isso que Paulo falou que está oculto. Então vamos orar agora, Senhor. Pai querido e Pai amado, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Pedimos que derrame o Teu Espírito nesse lugar, Pai, nessa cidade, Senhor, que Tu venha, Pai, a repreender todo o mal, Pai, que venha nos atingir, Senhor. Pai querido e Pai amado, nós pedimos as Tuas bênçãos, Pai, que Tu nos revele tudo o que queres de nós, Pai. Vai nos usando, Pai, para as coisas que Tu queres que nós façamos nesse lugar, Pai. Pai querido, nós pedimos as Tuas bênçãos, Pai. Pedimos que Tu venha, Pai, derramar o Teu Espírito nos corações, Pai, daquelas que estão aflitos, Pai. Que Tu possa levantar, Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, que nós saiamos daqui, que nós possamos sair daqui, Senhor Jesus Cristo, cheios da Tua unção, do Teu poder, Pai. Que Tu venha nos usar, Senhor, grandemente para as Tuas obras. Pai, eu Te peço, Senhor Jesus Cristo, que Tu venha trazer a Tua proteção para os Teus filhos, Pai. Que esse mundo está caindo cada vez mais, Senhor, mas Tu não vai nos deixar, Pai, desamparado, porque Tu és Deus, Tu és maravilhoso, só Tu és digno de todo o poder, Pai, de toda oração, adoração, Senhor, prostração. Nada, jamais vai nos fazer nos dobrar, Pai. Somente a Ti, Senhor, nós louvamos e nós agradecemos, Pai. Nós Te pedimos as Tuas bênçãos para esse lugar, Pai. Derrama toda a Tua unção, Teu poder e glória aqui, Pai. Então nós Te agradecemos, Pai. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam bem-vindos, queridos, os irmãos que nos acompanham pelos cultos online. Eu queria dizer para você que Deus quer falar conosco esta manhã, nesse dia. Vamos ouvir a Deus. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço esta voz de amigo. Deus fala, Deus fala.
Deus fala, conheço esta voz de amigo. Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Fala pra ele assim: Deus fala, Deus fala, conheço esta voz de amigo. Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo nesse culto da igreja. Deus fala, Deus fala, conheço esta voz de amigo. Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. Eu sei que Deus fala comigo. Fala pra ele. Eu sei, Deus vai falar. Deus vai falar comigo, oh meu Pai, digno de glória e de honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória
minha vida e fazia de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eita, nós te adoramos, Deus. Canta lá e Surya, Ramandarabarabaçu. Eu só saio daqui depois do Senhor me tocar. Eu só saio daqui depois que Jesus me abençoar. Eu só saio daqui depois do Senhor me tocar. Eu só saio daqui depois que Jesus me abençoar. Me toca, Senhor, sara as minhas feridas. Me toca, Senhor, muda a minha vida. Fala pra Ele. Me toca, Senhor, sara as minhas feridas. Me toca, Senhor, sara a minha vida. Eu só saio daqui depois do Senhor me tocar. Eu só saio daqui depois que Jesus me abençoar. Eu só saio daqui depois que o Senhor me tocar. Eu só saio daqui depois que Jesus me abençoar. Me toca, Senhor, sara as minhas feridas. Me toca, Senhor, cura a minha vida. Me toca, Senhor, sara as minhas feridas. Me toca, Senhor, muda a minha vida. Me toca, Senhor, sara as minhas feridas. Me toca, Senhor, muda a minha família, muda a minha família. Me toca, Senhor, sara as minhas feridas. Me toca, Senhor, sara a minha vida. Eu só saio daqui depois do Senhor me tocar. Eu só saio daqui depois que Jesus me abençoar. Eu só saio daqui depois que o Senhor me tocar. Eu só saio daqui depois que Jesus me abençoar. Me toca, Senhor, sara as minhas feridas. Me toca, Senhor, muda a minha vida. Me toca, Senhor, sara as minhas feridas. Me toca, Senhor, muda a minha família. Ei, erebe, bababasui, canta, labai, sou. Erebe, aramanamanamanamasê. Oh Deus, nós te adoramos, te adoramos. Eu navegarei no oceano do Espírito.
la mais. Soroba canta la basui canta la base. Aramais sou. Ei, canta la baste rebeo darabasui aragaste. Erebeo dirimana manas yedere aramadarabasu. Ei, canta bagas. Urebeu rabarabasu. Ei, calabasto rebeo ramanderia sobia. Erebeo romanderia rabasto romandere basto. Ei, calabasto ricola rabaste rebeo rabarabanagas ribarabaste. Erebe colobarasu ribe calabaste. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Fala para ele assim: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluias, glória a Deus. Aplaude o Senhor bem forte. Aleluia. Eu quero saudar a todos com a doce paz de Cristo Jesus. E quero saudar aqui a Carla, Rudinei, Ana Carolina, a Kátia e o Alan. Vocês são muito bem-vindos. Vocês estão aqui pela primeira vez. Que Deus abençoe muito a sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Eu também quero saudar aqui os irmãos que nos acompanham pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aqui, no livro, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 5. E nós vamos ler aqui um texto que ele é muito conhecido e eu creio Deus falará conosco nesta manhã. Diz assim a partir do verso 25. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versos 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã,
pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Como Deus é bom, né? Como é bom estar aqui nesta manhã, buscando a presença do Senhor, ouvindo o Espírito de Deus. E queridos, Deus fala. Aquela canção que nós cantamos, Deus fala comigo. Deus tem muitas maneiras de falar conosco. E nós precisamos estar com o nosso coração aberto para ouvir Deus falando. Às vezes eu estou pregando uma mensagem e no final da mensagem as pessoas vêm para mim, olham para mim e dizem: pastor, apóstolo, como querem me chamar? Deus tem uma palavra para mim? Eu fico pensando, será que Deus não falou com ela durante toda a mensagem? Será que durante todo aquele tempo em que nós pregamos a palavra, Deus não falou com essa pessoa? Porque, queridos, às vezes nós estamos tão desejosos que Deus fale conosco do nosso jeito. Mas nós precisamos entender que Deus fala, e Ele fala de muitas maneiras. Então nessa manhã aqui, Deus, eu posso afirmar para você com toda certeza, Ele está falando conosco. E aqui o Senhor, ao falar conosco, Ele fala sobre a ansiedade que as pessoas têm vivido ultimamente. Eu tenho visto muitas pessoas que têm vivido uma vida ansiosa, preocupadas com muitas coisas, preocupadas com essa enfermidade, preocupadas com a família, preocupada com as finanças, preocupada com a violência, enfim. E a grande questão é que o Senhor Jesus, Ele disse o seguinte: olha, você tem que entender uma coisa. Você precisa compreender que basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus disse: basta a cada dia. Ou seja, tem muitos que estão sofrendo, a gente chama de sofrer por antecipação, porque estão se preocupando com coisas que ainda não aconteceram e poderão talvez nunca acontecer. Queridos, uma das coisas que eu aprendi com Deus é o seguinte: você não tem o controle. Enquanto a gente não aprende isso, você vive nervoso muitas vezes. Você vive preocupado e ansioso. Você sabe, talvez, imagina a situação, amanhã você tem uma grande conta para pagar no banco. E hoje talvez você já está pensando em como eu vou fazer para pagar. E talvez o teu dia todo você vai ficar preocupado, entristecido, porque você não está encontrando o meio de pagar essa conta. E o que você não faz ideia é que você não sabe se você vai estar lá amanhã. Eu não sei se eu estarei lá amanhã. Ninguém sabe se amanhã nós estaremos lá vivos. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Então, quando Deus nos fala isso, Ele diz o seguinte para a gente: você tem que aprender a viver um dia de cada vez. Porque, queridos, talvez possa ser estranho isso que eu estou dizendo para você, mas viver um dia de cada vez significa que a única coisa que nos pertence é o presente. O passado passou, e eu vou dizer uma coisa para você: eu cheguei aqui, era em torno de 8h15, e eu não tenho o poder de voltar esses minutos para trás. Eu não consigo voltar para trás esses minutos desde que eu cheguei aqui. Por quê? Porque o momento que eu cheguei aqui já não faz mais parte do meu presente. Porque, na verdade, a gente às vezes esquece que a única coisa que a gente tem é o nosso presente. Porque o passado não nos pertence mais. E o futuro pertence a Deus, porque nós não sabemos se nós estaremos vivos no dia de amanhã. Então é por isso que o Senhor, Ele disse o seguinte:
que basta a cada dia o seu próprio mal. E me entenda bem, não me entenda mal, pelo contrário, escute, nós temos já a vida eterna. Aquele que é de Cristo já passou da morte para a vida. Quando nós falamos de talvez não saber se estaremos vivos, nós estamos falando da vida na carne, na vida no corpo. Porque na vida no Espírito nós já passamos da morte para a vida, isso já aconteceu. Então nós não precisamos mais nos preocupar, é por isso que o cristão ele não pode mais viver preocupado com a morte. Porque Cristo venceu a morte. E aqui o Senhor então estava falando sobre as preocupações, sobre as coisas que podem tornar teu dia ruim. Porque muitas pessoas estão se preocupando, queridos. Às vezes a pessoa ela pode até estar desempregada, mas quando ela para pensar no seu presente, ela vai ver que ela tem o suficiente para o dia. E talvez ela esteja já se preocupando com o próximo dia. Olha, o futuro não pertence a gente. E eu vejo muitas pessoas preocupadas com coisas que elas não sabem se vão desfrutar. Tem um ditado que diz que não existe transportadora em velório, nem gaveta em caixão. Porque isso nos mostra que nós não podemos levar nada desse mundo. E é interessante que o Senhor está dizendo que Ele conhece as nossas necessidades. Jesus estava dizendo que o Pai conhece as nossas necessidades antes mesmo que a gente peça. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mas eu queria chegar no cerne disso aqui. E o cerne disso aqui é a questão de confiança. Vamos puxar um pouquinho para trás pela nossa memória. Você lembra ainda da sua infância? Você lembra quando você era criança? Você lembra quando você era pequenininho? Quando foi na sua infância que você se preocupou se ia ter o que você comer na sua mesa? Talvez você nunca se preocupou, porque você sabia que chegava a hora do almoço, ou a hora do jantar, ou a hora do café da manhã. Seu pai ou sua mãe dizia: ei, vem comer, está na hora do almoço. Você não se preocupava, você era lembrado que você precisava comer. E queridos, da mesma maneira, o grande problema, sabe, é que hoje existe um espírito de orfandade nas pessoas. O espírito de orfandade é terrível. Eu ouvi uma vez uma missionária que ela tem um trabalho lá em Moçambique. Ela é uma canadense. E ela disse que então eles fazem trabalho com crianças. E ela estava falando o seguinte, que era um padrão. Todas aquelas crianças que saíam da rua, quando eles chegavam lá naquela casa de acolhimento, primeira coisa que eles recebiam era um sabão, uma roupa limpa, e eles tomavam banho, vestiam uma roupa limpa, e depois eles iam comer, e depois eles iam ouvir a palavra. E ela disse assim, eles tinham um padrão, todos eles, depois que eles tomavam o banho, eles pegavam aquele sabão e roubavam o sabão. E ela diz assim, sabe por que eles roubavam o sabão? Porque eles eram órfãos. Porque eles não sabiam se iriam ter no outro dia. E hoje esse é um problema, o espírito de orfandade. Tem muito cristão que tem esse espírito de orfandade e precisa se liberto disso. São pessoas que vivem sobrecarregadas com o amanhã, preocupadas com o futuro. Estão preocupadas se amanhã elas vão ter o que comer. Elas estão preocupadas se não vão perder o emprego. Elas estão preocupadas se vão ter o que vestir. Estão preocupadas se terão onde morar. Essa preocupação mostra um espírito de órfão, porque o órfão não tem o pai que cuida dele. Mas a Bíblia diz que o nosso Pai no céu sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. E a grande questão, queridos, que esse espírito de preocupação é um espírito de orfandade. Porque você não confia, você ainda não conhece o seu Pai. Muitas vezes você não sabe quem Ele é. Os órfãos, muitas vezes, eles não conheceram, nem sabem quem foi o seu pai. Mas eu quero te falar uma coisa.
que nós possamos confiar em Deus e que o Senhor arranque esse espírito de orfandade do nosso meio. O espírito de orfandade, queridos, é um espírito que deixa a pessoa insegura, preocupada e ansiosa. São pessoas que vivem nervosas e preocupadas. Às vezes eu olho para a igreja e fico pensando, como que eu posso fazer para edificar a fé dos meus irmãos? Como que eu posso fazer para convencê-los que eles não precisam se preocupar? Eu lembro da experiência de um pastor. Eu mandei um pastor, que era pastor em Santa Maria, e eu mandei ele para Panambi. Eu mandei esse pastor para Panambi e chegando lá um irmão tinha um sítio. E esse irmão ofereceu o sítio para ele morar, para não precisar pagar aluguel. O sítio era bem pertinho da cidade, talvez uns 4 quilômetros, 5 quilômetros, não era mais que isso. Era muito perto. E então ele chegou lá e passou muita luta financeira assim, de uma maneira que ele ficou preocupado. E um dia então, ele, às vezes quando a coisa estava muito apertado, ele ligava para mim. E ele perguntava, ele dizia, olha pastor, está assim, a coisa está assim, está assado, está não sei o que, está desse jeito, está daquele jeito. E eu sempre tinha a mesma conversa com ele, eu dizia, irmão, não te preocupa, fica tranquilo, confia no Senhor. E aí ele chegava em casa e falava com a sua esposa. E a esposa dele, que veio aqui no grupo de mulheres, a pastora Daniela, ela perguntava, e aí, falou com o pastor? Ele disse, sim, falei. E o que o pastor falou para você? Ele me disse, não se preocupa. E ele estava um dia lá, pensando, indignado, com aperto financeiro. E ele começou a reclamar com Deus. Ele disse, Deus, olha só, eu vim para cá, para esse lugar, eu vim para essa cidade. Eu estou aqui fazendo a tua obra, estou te servindo aqui. Eu estou morando num sítio, Deus. Eu estou morando num sítio e eu não tenho um ovo para comer aqui nesse sítio. E ele disse assim, eu não tenho um ovo para comer. E quando ele disse assim, eu não tenho um ovo para comer, ele estava passando perto de uma churrasqueira que tinha, numa área coberta. E naquela hora, saltou de dentro daquela churrasqueira uma galinha. E ele olhou para dentro da churrasqueira e tinha ali vários ovos de galinha ali. Ele conta essa experiência hoje, isso aí não é uma história, isso foi real. Porque na verdade às vezes a gente pensa que Deus não está cuidando da gente. Às vezes a gente pensa que Deus se esqueceu. E sabe isso, inclusive às vezes até mesmo pastores, eles têm essa necessidade de conhecer Deus mais a fundo e confiar verdadeiramente no Senhor. Queridos, eu tive muitas experiências, muitas experiências. Experiências com Deus extraordinárias. Teve um momento da minha vida que eu passei pela prova na escola de Deus. Sabe quando você pensa assim em enfrentar problemas, quando você é solteiro ou é só você e sua esposa, quando são dois adultos você se vira. Agora quando tem criança no meio as coisas ficam mais nervosas. Por quê? Porque você olha para eles, você olha para os seus filhos. Quantas vezes eu olhei para os meus filhos, precisando de um par de tênis e eu não tinha para dar. Porque eu estava obedecendo Deus. E quantas vezes, queridos, eu tive experiências com Deus de estar chorando na presença de Deus, de, poder sair daquela dificuldade financeira, simplesmente por ir trabalhar e dizer, Deus, eu vou trabalhar e depois eu venho aqui, bota outro no meu lugar para fazer o que eu estou fazendo. Eu lembro até hoje, me marcou muito, aquela história daquela irmã que não fazia parte da nossa igreja, mas ela estava cozinhando na sua casa e ela não sabia, eu estava chorando aos pés do Senhor, dizendo, Deus, eu pedia para Deus, deixa eu trabalhar, porque a minha família está passando dificuldade.
e eles não são responsáveis. Talvez eu te entendi errado, talvez eu te compreendi errado. E eu dizia para Deus: Deus, eu tenho uma oferta de trabalho, me libera desse compromisso, bota outro no meu lugar, eu vou continuar te servindo, mas põe outro no meu lugar. E naquele choro veio a presença de Deus, até hoje eu lembro. E aquela irmã de outra igreja bateu na porta da minha casa, chovendo, caindo água, só com guarda-chuva. Ela disse: me perdoe, pastor, eu tive que vir aqui, eu estava cozinhando, eu estava cortando comida, cortando os alimentos para preparar. E de repente o Espírito Santo começou a falar comigo e disse: pega o teu dízimo e leva lá na casa do meu servo. E ela pensou que estava entendendo errado. Ela disse: eu nem sou da igreja dele. Ela pensou. O Espírito Santo perguntou para ela: de quem é esse dízimo? E ela começou a entender: esse dízimo é teu, então me obedece, vai lá, entrega esse dízimo na casa do meu servo. E ela disse: mas hoje nem tem culto lá, não interessa, vai lá na casa dele, eu quero que você vá. E sabe, quando eu estava debaixo da presença de Deus, eu estava no choro com Deus, aquela irmã bateu na minha porta e me contou isso: pastor, eu não pude esperar para o culto de amanhã. O Senhor mandou eu vir aqui. Naquela manhã eu estava chorando aos pés do Senhor, dizendo: Deus, me libera disso, me libera desse compromisso, deixa eu trabalhar, a minha família precisa disso. E Deus estava dizendo: por que você está preocupado? Você não acredita que eu possa confiar, que eu possa cuidar de você? Sabe, às vezes, irmãos, a gente não conhece Deus o suficiente, e por isso a gente se preocupa, fica ansioso, fica nervoso, muitas vezes perde até a alegria, porque nos esquecemos de quem Deus é. Eu fico analisando as coisas e fico observando como é que Deus trabalha. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã: o Deus que nós servimos, Ele nos ensina que a provisão vem do Senhor. Sabe que às vezes eu digo para as pessoas assim, eu digo: você não precisa se preocupar, Deus vai cuidar de ti. Mas as pessoas, elas querem saber como que Deus vai fazer. Eu aprendi uma coisa: eu não preciso me preocupar como é que Deus vai fazer. Eu só preciso acreditar e confiar que Ele vai fazer. Queridos, às vezes eu fico analisando como que Deus faz as coisas, como que Deus trabalha. Às vezes, por exemplo, tem momentos que eu fico pensando: meu Deus, às vezes eu olho aqui para a nossa igreja aqui do lado, a igreja aqui de Farroupilha, e tem cultos assim que eu vejo, sabe, que somando tudo que entra, entre ofertas e dízimos, às vezes não entra R$50. E sabe, a gente fica pensando: meu Deus, nós temos um alto compromisso de aluguel, nós temos aqui os pastores, que lá são 3 pessoas, 3 obreiros que nós abençoamos eles com prebenda. E eu fico só pensando: Deus, tem que aumentar isso. E aí, quando eu vejo, queridos, vem de outro lugar, pessoas que devolvem o dízimo, que semeiam, e aí eu vejo que Deus está dizendo: você não precisa se preocupar com o que está saindo aqui, você tem que saber que eu sou o que estou no controle da obra. Sabe, como pastor, Deus vai nos ensinando, e às vezes, queridos, a gente se esquece que Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Eu vejo muitas pessoas nervosas, ansiosas e preocupadas, e Deus não se agrada disso. Jesus, ele não estava ali pregando para aquelas pessoas que estavam ouvindo Ele não estava pregando como que elas podiam fazer para conseguir um trabalho. Ele não estava preocupado com isso. Por que você, escute só, por que você não vê nas mensagens de Jesus aquelas mensagens de autoajuda que a gente ouve por aí hoje? Porque Jesus poderia pregar para eles o seguinte: olha, se vocês me servirem, eu vou arrumar um emprego para vocês. Se vocês me servirem, eu vou ajudar vocês a conseguir uma casa. Se vocês me obedecerem, eu vou fazer isso por vocês. Jesus não fala nada disso. As pessoas que iam atrás de Jesus eram muito pobres.
E queridos, vamos dizer assim, a nossa ideia de riqueza hoje está muito deturpada. Sabe por quê? Nos dias de Jesus, hoje você sabe, às vezes eu até fico pensando, meu Deus, que coisa boa por um lado, né? Porque hoje, se você abrir teu guarda-roupa, quantas camisas tu tem, quantas camisetas tu tem, as irmãs, quanta blusa você tem, quantos pares de sapato você tem. Você já parou para pensar quantas roupas você tem no seu guarda-roupa? Nos dias de Jesus, queridos, não tinha essas indústrias que nós conhecemos hoje. Então uma roupa era muito cara. A própria túnica que a pessoa carregava, ela usava aquela túnica também para se cobrir e para se proteger do frio muitas vezes. E a Bíblia diz que quando alguém ficava devendo para alguém, ele podia dar em penhor a sua túnica, mas quando chegasse a noite, aquele que tinha aquela túnica tinha que devolver para ele por uma questão de humanidade, para aquela pessoa não morrer de frio. Então lá no tempo de Jesus, uma pessoa que tivesse 2 mudas de roupa, ele já estava bem, porque a pessoa, a roupa que ela usava era a roupa que ela ia para o serviço, ela ia para a roça, ela ia para lidar com o gado, e quando chegava em casa podia até tomar um banho, mas muitas vezes ela não tinha outra roupa para colocar, ela tinha que dormir com aquela roupa. Era aquela roupa do todo dia, aquela roupa do bate-bate, como alguns dizem. Então lá naquele tempo, quando se falava em riquezas, era muito diferente dos nossos dias. Hoje as pessoas pensam em pessoas ricas, aquelas que têm muito dinheiro, enfim. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes nós estamos enganados. Porque sabe, se alguém daquele tempo viesse na nossa casa hoje e visse o que nós temos na geladeira para comer, visse o que a gente tem nas nossas despensas para comer, se abrisse o nosso guarda-roupa e visse as roupas, os sapatos que nós temos, eles iam dizer, talvez eles diriam, você é muito rico. E às vezes nós desprezamos as coisas simples. Às vezes você pode não ter uma conta poupuda no banco, mas você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem o suficiente para a sua vida e você não precisa se preocupar com isso. É que o mundo, Jesus disse assim, o mundo procura essas coisas. O mundo quer ganhar dinheiro, o mundo quer comprar bens, o mundo quer acumular riquezas. Mas nós não podemos ser como o mundo, porque nós não somos desse mundo. Nós precisamos perder esse espírito de orfandade, nós temos que saber que Deus cuida de nós. Deus tem cuidado de nós, Ele vai continuar cuidando de nós todos os dias, para sempre. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente faz algumas coisas erradas, porque eu vejo muitas igrejas prometendo o céu na terra para as pessoas. E Jesus, você olha as mensagens dele, você vai ver que Jesus, ele falava sobre a coisa mais importante que as pessoas tinham, que é a sua própria vida. Cada um de nós aqui tem aquilo que é mais importante, que é a própria vida. O que adianta você ter muito dinheiro e perder a vida? O que adianta uma pessoa ser rica nesse mundo, mas não ser rica para com Deus? Então, eu vejo que existem muitas ansiedades. Eu estou falando aqui sobre coisas de subsistência, estou falando sobre algumas coisas, mas eu também queria falar que você não pode se preocupar como o mundo se preocupa. Irmãos, as pessoas estão aterrorizadas. Essa pandemia está apavorando as pessoas. Escute, por que você deveria ficar apavorado se você já tem vida eterna? Por que você deveria ficar preocupado se Cristo Jesus já levou sobre si as suas dores e enfermidades? Eu aprendi uma coisa com Deus, e muitos cristãos que conhecem muito bem a palavra de Deus, eles não entendem isso. Deus, Ele não precisa, para tirar a minha vida, para me matar, Ele não precisa que eu caia de um avião. Ele não precisa que eu tenha um câncer. Ele não precisa que eu tenha essa virose maldita aí a ponto de
ficar entubado ou alguma outra coisa, porque Ele é o dono da minha vida. Então Ele tem o controle, Ele simplesmente me desliga como alguém desliga uma lâmpada dessas. Então eu não aceito que para Deus tirar a minha vida, eu precise passar, queridos, por aquilo que muitos estão passando, porque eu creio que Deus é Pai, eu não sou órfão. E eu vou dizer uma coisa para você, quando a Bíblia fala sobre nós, ela diz que nós somos maus. Você já parou para pensar que Deus te chama de mal? É assim que a Bíblia diz que nós somos, a Bíblia diz que nós somos maus. Mas ela também reconhece, Deus reconhece que nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Ele diz, vocês, embora vocês sendo maus, vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Você sabe que quando meu filho, os meus filhos, e a minha esposa sabe disso, quando eles estavam doentes, com febre, e a gente não era nem cristão na época, a gente se levantava, muitas vezes de madrugada íamos ver como é que eles estavam, dávamos remédio para a febre, controlávamos a febre, às vezes passávamos a noite sem dormir. E sabe, quando a gente via um filho nosso doente, a gente ficava, naquela época que nós não conhecíamos Jesus, a gente ficava desesperado. A gente levava para o hospital, corria para o médico, comprava remédio, porque nós cuidávamos dos nossos, nós não aceitávamos ver o nosso filho doente. Por que eu vou acreditar que Deus queira me ver doente, se eu sou filho de Deus? Por que eu vou acreditar que Deus queira ver um irmão meu doente, se ele também é filho de Deus? Eu não acredito nisso. Tanto que eu não acredito que a Bíblia diz que Deus, Ele não gosta da enfermidade, porque Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades e levou. Eu não vou me preocupar com isso que as pessoas estão se preocupando, porque eu acredito que Deus cuida de mim. Meus irmãos, tem pessoas que estão preocupadas porque estão com o espírito de órfão. Se eu que era mal, e sou mal ainda, porque a Bíblia não mudou isso, né? Ela diz que eu amo meus filhos e cuido deles, e quanto mais o meu Pai que é bom, a Bíblia diz que Deus é bom. Quanto mais Deus cuida de nós. Agora isso tem que ser uma certeza na nossa vida. Certeza absoluta. Deus cuida de mim, eu acredito. Deus cuida de mim, eu creio. Deus cuida de mim, eu confio. Eu não vou me preocupar, não vou ficar ansioso, não vou ficar apavorado, não vou ficar nervoso, porque Ele tem cuidado de mim. Agora, para a gente encerrar, quais são as tuas preocupações? Tem pessoas aqui que sofrem porque estão preocupadas. Você não confia em Deus? Ou você confia ou você não confia? E se você confia, você tem que descansar nele, que Ele está trabalhando, Ele está no controle. E se você confia, você tem que saber que Ele é fiel. Meus irmãos, eu ficava muito preocupado quando eu não conhecia ainda bem a Deus, mas hoje eu descanso no Senhor, eu confio nele, eu não preciso me preocupar com nada, nem com meus filhos, nem com meus netos, porque há uma promessa sobre mim, sobre a minha casa. A promessa é: se eu crer no Senhor Jesus, serei salvo, eu e toda a minha casa. Então não vou me preocupar com isso também não. Eu vejo que tem pessoas que estão sofrendo pela esposa, pelo marido, pelo filho. Estão sofrendo porque você tem que confiar em Deus. Você tem que dizer: Deus, Ele não é do diabo, ela não é do diabo, ela é teu. Eu entreguei Ele para ti no dia que eu te conheci, eu entreguei a minha família para ti, e por isso a minha família é tua. Eu não aceito o diabo tocando a minha família, e eu confio no Senhor. Não sei como que o Senhor vai fazer, mas eu não vou nem me preocupar com isso, eu vou descansar. Às vezes parece que tem coisas tão difíceis de descansar,
mas é só porque você precisa arrancar esse espírito de orfandade da sua vida. Porque quando nós temos o espírito de filhos de Deus, nós sabemos que Ele cuida de nós. Mas só que tem uma coisa, não é como você quer. Também não é no tempo que você quer. Não é do jeito que você quer. É do jeito de Deus. Queridos, tem algumas situações na nossa vida que humanamente, se a gente for fazer algo do nosso jeito, nós vamos nos rebentar. Mas quando a gente confia no Senhor e deixa que Ele faça do seu jeito. Tem muitas coisas durante a minha vida que Deus falava para mim assim, ó, não é do teu jeito. Quantas e quantas e quantas vezes eu ouvi Deus falando comigo, não é do teu jeito. E por isso eu quero aqui deixar uma palavra para vocês, porque Deus está falando ao meu espírito, me lembrando disso. Tem muitas coisas na sua vida que você quer ver mudado, mas não é do teu jeito. Confia no Senhor, descansa nele, e o mais Ele fará. Aleluias! Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Eu quero que você pegue na mão, e os irmãos que estão conosco no culto online, você também pode fazer o mesmo. Você pega na mão a sua oferta, o seu dízimo, que você trouxe a Deus, e você entrega para Deus isso, e depois traga aqui. Todos vocês que estão aí, se pergunte o que eu tenho para dar de melhor ao Senhor hoje. Alguns, às vezes, queridos, eles acham que brincam com Deus. Eles dizem, eu vou dar meu coração. Mas Deus não quer teu coração. Deus te quer por inteiro. Quando as pessoas dizem, eu vou dar meu coração, é porque ela não deu até agora. Às vezes eu vejo, eu até entendo que as pessoas podem não dar uma oferta, e não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando da maneira errada, como às vezes ela se comporta. Ela diz, eu vou dar meu coração para Deus. Mas ela não deu ainda, ela não se entregou por completo ao Senhor. Como é que eu posso dar o que eu já dei? Para você pensar. Aleluia. Ninguém é obrigado a semear nada. Cada um de nós responde por si mesmo diante da presença do Senhor. Nós vamos colher os frutos ou vamos, sofrer as penalidades que Deus determina. E assim é. Sai do seu lugar e venha, eu quero abençoar você. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo, 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 eu te abençoo. Queridos, nós vamos vir para frente. Eu gostaria de orar por você. Aqui, meu irmão. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha para frente. Venha bem pertinho do altar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão preocupados de chegar muito perto? Não, vocês não devem ficar perto um do outro para manter o distanciamento. Mas as famílias ficam juntas, certo? E os irmãos mantêm o seu distanciamento, mas cheguem perto. A gente pode manter o distanciamento chegando mais perto do altar. Se você entendesse, queridos, que na verdade esse altar aqui, ó, que a gente chama de altar, a gente
nós construímos ele. Isso aqui é um trabalho humano, nós fizemos com madeira. Mas não é a questão da madeira, do que foi feito humanamente, é a questão do que representa isso. Sabe? Então, é a representação disso que é importante, o significado disso. E sabe, cada vez mais eu me convenço daquilo que está escrito no livro de Gênesis. Quando Adão pecou, Deus chegou e ele se escondeu. É uma coisa espiritual, você sabe que esse distanciamento, porque o altar representa o lugar onde Deus manifesta a presença dele. Eu entendo que às vezes essa nossa dificuldade poderia até ser confundida com uma vergonha, mas não é uma vergonha. Na verdade, a gente pode ser inconsciente, mas talvez os nossos pecados mesmo, e talvez não sejam nem pecados conscientes, porque a gente peca muito inconscientemente, mas não deixa nos aproximar mais. Isso aqui é uma representação do que acontece às vezes na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento, quando nós não conseguimos nos aproximar mais da presença do Senhor. Isso é muito sério. É real. Vem cá, Júnior. O Júnior caiu, bateu a cabeça, perdeu o movimento das pernas, por um pouco chega mais perto. Você nem sabe, né? Mas eu orei para você quando você estava lá, quando a tua mãe me ligou. É o espírito de órfão que deixa a gente desesperado. Exatamente. Solta teus braços, Júnior. Vem um ombreiro aqui. Eu tenho uma palavra que eu falei para tua mãe. Muitas vezes o inimigo nos mantém afastados de Deus, para tentar ceifar a nossa vida. Mas sabe, graças a Deus pela vida de cada crente que tem numa família, porque é pelas orações muitas vezes dos nossos familiares, que são fiéis a Deus, que Deus nos guarda e impede que coisas piores aconteçam. Por isso, irmã, vale a pena sempre estar na presença de Deus e se colocar sempre com humildade, sempre humilde, porque a gente, sabe, às vezes a gente se esquece que nós somos tão dependentes de Deus. E tem momentos que só Deus mesmo pode fazer algo na nossa vida. Espírito Santo, ministra na vida do Júnior nesse momento. A tua unção, libera sobre ele uma unção, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, recebe, Júnior, a unção do Espírito de Deus agora. Toca ele, Espírito Santo, toca ele, toca ele, toca ele, toca ele. Toca ele, toca ele, toca a saúde dele, toca o corpo físico dele agora, receba. Vem, checa labassubri comandebrias, orabaconderiba sui canda laba subcomanda labaceia, aleluias. De catarabarabarabarabache. Bendito é o nome do Senhor Jesus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Isso, chegue perto, pastor Cristiano, vamos ungí-los. Aliás, o pastor Cristiano não pode, a pastora mesmo. Vamos ungir os irmãos aqui, aleluias. Esteve no hospital, vamos orar por ele, aleluias. Glória a Jesus. Queridos, comece a buscar o Senhor nesse momento. Busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus. E calabasuribi colobalasiribi colobalasiri calabachei alarabalasiribi colobandarai. Ungiu eles aqui, pastora. Esse casal aqui, ungiu eles para mim. Em nome de Jesus. Pai querido, eu ministro na saúde deste irmão. Eu repreendo toda dor, toda enfermidade, tudo aquilo que o fez ficar no hospital. Em nome de Jesus, solte ele agora. Todo espírito de enfermidade saia, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus Cristo.
Eu repreendo o espírito da enfermidade, ministro cura divina sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo todo o mal, todo o levante do inimigo contra ti. Em nome de Jesus, eu ordeno agora sobre a vida desse casal a saúde divina. Pai querido, eu repreendo as enfermidades, não tenham medo, vocês não vão cair. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu os ministro agora e libero sobre eles, Pai, a unção do Espírito, a unção do Espírito Santo. Receba agora em nome de Jesus, receba agora, seja curado do alto da cabeça à sola dos pés. Eu ordeno a cura divina, eu ordeno que a enfermidade saia e não torne mais a voltar sobre eles, em nome de Jesus. E calabassubre comanderebia sui candalabacheia. Venham cá vocês, vem cá, tu é irmã dele, né? Também venha para frente aqui, venha para cá, vem a esposa aqui também, fica aqui, já receberam a unção, chegue para frente aqui para me ministrar vocês, venham para cá, isso, fica aqui, em nome de Jesus, fique aqui, glória a Deus. Pai querido, ministro sobre a vida deste irmão, agora a unção do teu Espírito. Receba, meu irmão, que o Senhor continue te usando, liberando sobre ti desta unção. Toca ele, Jesus, toca. Mais, Senhor. Ei, calaba sobre comandébia, subcomanai. Senhor, eu ministro na vida dela. Agora, Senhor, libera. Ei, calaba sobre comalabaxé, ramanai. Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre ela agora. Receba, não tenha medo. Ei, calaba sobre comanderebio, ramandalabaxé. O Senhor está ministrando na sua vida hoje está ministrando. Araba conderibaçu e candalabaxia ramanai. O ramanda arabaxé na sua saúde. Erebe condarabaçu, o Senhor vai mudar algo, vai te surpreender daqui a um tempo mais. Ei, receba, mais, Jesus, mais, toca. Oh, rabarabarabashia, rabanai. Eu te abençoo. Aleluias. Ei, catarabassuri, biconderebia, sui, cantalabashia. Aleluias. Aquele casal que está pela primeira vez, venha cá na frente. Ei, calabassubre, comanderebias. Aleluias, fiquem aqui. Aleluias. Vocês já são cristãos há tempo? Não? Feche os olhos. Das suas mãos aqui, minha irmã. Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre ela do teu poder, da tua unção agora, receba. Oh, rabaconderi, serebeconderibassui, cantalai. Em nome de Jesus eu ministro essa unção, receba. E calabassubre comanderebia sui candalabacheia. Aleluias. Escute. Aquela irmã lá, vem cá você. Vem aqui.